falando ela vai começar a gravar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Então vamos orar, vamos entregar mais uma escola bíblica nas mãos do nosso Deus, né? Para que Ele, mais uma vez, possa falar no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela semana que passou, o Senhor esteve conosco, o Senhor nos sustentou e nos trouxe aqui essa manhã, Deus. Então, ó Pai, nós queremos ouvir a sua voz, queremos que seja o Senhor a falar e nos ajudar, Senhor, a aprender mais a sua palavra e mais do que isso também, Senhor. Sermos também praticantes, a Deus, essa palavra que nós estudamos e conversamos aqui hoje, Deus. Fale no nosso coração, nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, então, hoje a nossa lição, a gente vai voltar para a revista. Na semana passada foi o nosso culto da família, né? Nós tivemos aqui um assunto polêmico, não foi, Pérez? Foi? E foi tão polêmico que eu não consegui nem concluir, né? No nosso próximo encontro a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? E hoje a gente volta para a revista, que é a nossa lição 8, tá? E o tema da lição é a verdade para fazer a diferença. E o texto base dessa lição é 1 Pedro 2, de 11 a 25, né? Então, nas outras aulas nós vimos que quem escreveu essa carta foi o Pedro apóstolo, né? E ele escreveu essa carta para quem, irmãos? Escreveu para os nossos irmãos cristãos daquela época que estavam dispersos, ou seja, espalhados, né, em algumas províncias. Lá no versículo 1, no capítulo 1, ele fala, né? Ó, os irmãos que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Então, a gente está escrevendo para esses irmãos crentes que estavam espalhados por esses locais aí. Por causa de quem que eles estavam espalhados? Por causa da perseguição, né, Gera? Os irmãos se convertiam e acabavam sendo perseguidos pelos próprios judeus e também por Roma, né? Essa perseguição da época que Pedro escreveu ainda não é aquela perseguição de Nero, né? Que foi a partir de 64, que foi a primeira perseguição oficial mesmo, né? Que foi quando Nero, Roma pegou fogo, né? E Nero coloca a culpa nos cristãos por esse incêndio, né? A partir dessa data, essa perseguição ela fica mais acirrada, né? Fica mais difícil. Então, quando Pedro escreve, os cristãos já estão sofrendo perseguição por serem crentes em Jesus. E Pedro parece que ele ainda está prevendo, né? Essa questão de Roma, do incêndio de Roma. E está fazendo o quê? Está orientando os irmãos. Ele escreve essa carta, né? Para levar esperança àqueles irmãos, né? Ele diz, pessoal, olha, vocês estão sofrendo perseguição por causa do nome de Cristo, mas olha, fique firme, tá? Fica firme, porque vocês têm uma preciosa herança. Deus preparou uma herança especial para vocês. Vocês têm algo grande que vocês vão receber de Deus. Então, fiquem firmes com Jesus, né? E além de levar esperança, Pedro, ele orienta o povo, né, os cristãos a viverem nesses lugares, né? Ele dá lições práticas, né? De como que eles devem viver nesses locais, de como eles devem viver nessas cidades, de como eles devem viver mesmo em meio à perseguição e aos problemas que eles enfrentavam naquela época, né? Porque aqueles irmãos, por causa da perseguição, tinham que deixar o quê? Suas casas, né? Tinham que deixar muitas vezes a família. Então, eles eram dispersos, peregrinos e forasteiros. E Pedro diz, pessoal, olha,
Tá difícil, né? Vai piorar. Mas fica firme, porque o que nós temos com Deus é muito maior do que o que nós temos aqui na Terra, né? Então, aí no capítulo 2, a partir do versículo 11, né? Nós vamos ler do 11 ao 25, mas aí a gente vai ler por partes, tá bom? Nós vamos ler primeiro o 11 e o 12, né? Então, na lição antes dessa, nós falamos que Deus espera que nós sejamos santos, né? A gente falou sobre o imperativo da santidade. Sede santos porque eu sou santo, né? Então, todo aquele que é crente, que se converte ao Senhor, se espera que essa pessoa tenha uma vida santa, separada, diferente, né? E essa lição vem reforçar isso, né? Porque essa vida santa nossa precisa fazer o quê? Sentido, fazer diferença. Aonde o crente está, ele precisa fazer a diferença. Então, olha aí, versículo 11. Pedro começa a falar para os irmãos lá naquela época e a gente vai aplicando também, né, a nossa vida. Falou para eles e fala para nós hoje, não é verdade, irmãos? Vamos lá. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o ponto 1 da nossa lição fala: diferença na vida pessoal para fazer diferentes na vida pessoal para fazer diferença. Aí, nesses versículos 11 e 12, olha só o que Pedro começa a falar para aqueles irmãos. Primeiro que ele fala, amados, né? Pedro lembra o tempo todo aqueles irmãos que eles são amados do Senhor, né? Vocês são amados por Deus. Aí Jesus não fala assim, você é amado, Jesus te ama. Só que às vezes a gente fica um pouco mecânica, né? Fica um pouco mecânica. Às vezes a gente se esquece que esse amor é um amor de alguém que é criador do universo. É um amor de alguém que é o poder, que é o próprio amor, que é o criador de todas as coisas. E esse alguém, que é maior que tudo, te ama. É pouca coisa a gente ser amado por Deus? É muita coisa. Então a gente fala assim, Jesus te ama. Aí a gente fala, obrigada, né? Mas assim, parece que às vezes a gente esquece da dimensão do que é esse amor de Deus por nós, Felipe. Então, quando você começou aí falando sobre o cristão precisa fazer essa diferença, onde nós estivemos, me trouxe à mente que muitas pessoas dizem, algumas pessoas dizem assim, o meu ambiente de trabalho eu me dou melhor com uma pessoa não crente do que com uma pessoa cristã. Eu gosto mais de conversar com um não crente do que com um cristão. Engraçado que os papos do outro, isso preocupa muito. Será que nós fazemos diferença? Por que a gente está tão igual ao não crente? Por que os nossos papos agradam tanto ao não crente? Será que nós estamos realmente fazendo a diferença? Porque o crente precisa ter palavras diferentes, ter procedimentos diferentes, ter conversas diferentes, a ponto de incomodar o não crente. Sim, é verdade. E você sabe que hoje na lição, esse texto vai falar disso, irmã Zete? Vai falar sobre a questão nossa com as autoridades e também no nosso ambiente de trabalho, né? Então, Pedro está falando com esses irmãos, olha só, vocês não estão na cidade de vocês não estão na terra natal de vocês estão sofrendo perseguição, estão sem a casa de vocês, deixaram familiares. E assim, sei que está difícil, mas apesar disso tudo, fiquem firmes em Jesus, porque o que Ele tem preparado para vocês é muito melhor, muito maior do que qualquer coisa nessa terra, né? Então, o que vocês têm que fazer aí onde vocês estão? Fazerem a diferença. Quando alguém olhar para
pequeno Cristo, né? Que o cristão, ele é um pequeno Cristo. E você falou nessa questão do crente gostar de conversar com pessoas, né? Que não são crentes também, que é mais legal e tal. Mas também tem o outro lado, né? Que muitas vezes o crente, ele não faz a diferença. Né? No meu ambiente de trabalho anterior mesmo, eu vou te falar que alguns crentes faziam um ambiente de trabalho tão difícil do que os não crentes, né? E assim, eu não sei a explicação disso, mas assim, acontece também, né? Então, o que a gente tem que fazer como crente? Né? A gente tem que entender que nós temos uma nova vida em Cristo, para começar. E que essa nova vida em Cristo me chama a ser santo, separado, né? Não é ser santinho certinho, né? Mas é separado. Todas as minhas ações, a minha palavra, o meu jeito de pensar, tem que ser coerente com a palavra de Deus, né? E aí a gente leva para todas as esferas da nossa vida, né, irmã Elisete? É dentro da igreja, é em casa, é no trabalho, aonde a gente estiver, a gente precisa ser diferente. Assim, essa história de Elisete que eu não estou aqui agora, eu fico pensando, né? Assim, essa pessoa que chegou isso, você está querendo ouvir coisa do mundo ou de Deus? Justamente. Aí a Bíblia fala de onde está o nosso coração, né? Aonde está o nosso coração? Porque às vezes o outro pratica, a pessoa que não é cristã pratica coisas tão legais que de repente eu também gostaria de praticar, né? Esse versículo vai falar sobre isso, não é, Inês? Vai falar sobre isso que você falou, né? Então, olha só, primeiro Pedro fala, amados, vocês são amados, não se esqueçam disso, tá? Exorto-vos, quer dizer, vou orientar vocês, Pedro está falando para aqueles irmãos e para nós, tá bom? Como peregrinos e forasteiros que sois, a gente já viu o que é peregrino e forasteiro, né, irmãos? O que é mesmo? É a pessoa que não está na sua própria terra, está em outro lugar que não é o seu país. Está na ponte, Está na ponte. É o cara que está na ponte. E Pedro lembra a gente disso, né? Que nós estamos aqui nessa vida de passagem. A irmã Rogério lembrou da nossa ponte, né? Estamos de passagem, né? Estamos em cima da ponte. Em cima dessa ponte ela passa, né? Mas não é para ficar em cima dela. Não pode estacionar. Tem que chegar o quê? Do outro lado da ponte. E Pedro nos lembra o tempo todo, é lá que é a sua casa. Então, nada que acontece aqui nessa terra, a gente pode colocar no nosso coração. A gente não pode firmar aqui as nossas raízes. Por quê? A nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá no céu. Então, não coloque o seu coração nas coisas do mundo. Coloque o seu coração nas coisas de Deus. Junte os seus tesouros no céu, porque lá a traça, né? E a ferrugem não consome, não corrompem, né? Lá a nossa herança é incorruptível, imaculada e inacessível, que nós vimos na outra aula, né? Ou seja, uma herança que não vai se estragar. Já as coisas aqui dessa terra acontecem, acaba, fica tudo por aí. E às vezes a gente coloca tanto a nossa vida, a nossa mente, as nossas forças em coisas que ficam. Falando em tesouro, né? Antes da separação, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que se fazia do meu pai, e ele começou a conversar sobre como é bom ouvir o trabalho na televisão. Ele é um evangélico, né? Mas ele não gosta de ler igreja, ele gosta de ver as coisas na televisão. E ligou para ele, está indo atender qualquer dia, qualquer hora, domingo, feriado, Semana Santa, todos os dias. Então, aí eu fiquei preocupada com isso. Algumas coisas eu conversei, algumas coisas eu deveria pensar, mas onde está o nosso tesouro, né? Ele está tirando esse tempo, mas a gente em casa, a gente não tira aquele tempo precioso, muitas vezes para lá adorar. Às vezes muita coisa tira o nosso foco, de prestar um culto a Deus, de aprender mais de Deus. A televisão é muito mecânica, né? Então são essas coisas. Aí ele está colocando o trabalho em primeiro lugar.
acredita? Porque tudo que os irmãos falam, né, vai acrescentando aqui e é muito bom. Então, assim, desconto sempre com a participação dos irmãos, tá bom? E é verdade, irmã Elisete. A gente tem que entender que hoje a internet, né, gente, é uma coisa maravilhosa. Gente, é uma coisa, você vê, você imagina o Paulo, né? Você vê o apóstolo Paulo, da época dos YouTube. Se ele falava para 3.000 pessoas, para quantas pessoas ao mesmo tempo ele poderia falar hoje? Não é verdade? Então, tudo é uma questão da gente saber como utilizar. A gente tem que ser santo em tudo. Em tudo. Separado em tudo. Saber utilizar tudo para a honra e glória do nosso Deus. Até mesmo a internet, né, irmã Elisete? Essas facilidades do nosso tempo. Tudo a gente precisa, porque senão vai ficar lá 24 horas por dia com a cara no celular. O que vai acontecer? Vai dar ruim, né? Então, em tudo a gente precisa ser separado. E Pedro está lembrando isso para os irmãos. Olha só, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, ou seja, a terra de vocês não é aqui, tá? Exorto vocês a, olha a continuação, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O que são as paixões carnais? É tudo que vem da nossa carne, né? É tudo que do nosso foco de Deus, né? Isso, mas assim, são tudo que satisfaz a carne. Por exemplo, nós temos desejos que são, como é que é a palavra? Desejos que são bons, né? Por exemplo, a gente precisa comer, por exemplo. É necessidade, né? Mas eu posso transformar essa necessidade em pecado. Eu posso transformar minha necessidade, meu desejo de me alimentar, em pecado, em glutonaria. Me alimentar de forma que não agrada e não glorifica a Deus. Não é? Como além do que é necessário, desperdiço o alimento, não cuido da minha alimentação e ele acaba com a minha saúde. Não é isso? Questões na área sexual também. Quando a gente fala de carne, a gente lembra muito dessa área, né? O ser humano, Deus criou, né? A relação entre homem e mulher. Criou. Só que no momento certo, com a pessoa certa, dentro do casamento. Mas o que a gente pode fazer? Transformar isso em pecado, no momento errado, em adultério, em coisas que não agradam ao nosso Deus. Não é isso? Então, gente, é tudo, tudo. Não se abstenham das vossas paixões carnais. Vocês têm necessidades do corpo? Tem. Mas vocês não podem ceder ao pecado, né? Tudo que é necessidade de vocês precisam viver, sim, e vivendo de acordo com a vontade de Deus é bom, sim, é agradável, sim, mas se for de acordo com a palavra e a vontade dele. A partir do momento que vira paixão carnal, a partir do momento que aquilo vira razão da nossa vida e que a gente precisa satisfazer aquela vontade, aquele desejo a qualquer custo, até mesmo pecando, aí dá problema, né? Então, Pedro está exortando, se abstenham das paixões carnais, ou seja, como peregrinos, forasteiros que vocês são, porque a terra de vocês não é aqui, esse pouco tempinho que vocês têm aqui, que a nossa vida é o quê? Um sopro. Esse pouco tempo que vocês têm aqui, vivam para a glória de Deus. Vivam fazendo aquilo que agrada a Deus e não o que agrada ao mundo. Gente, aí ele vai falando aí, essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Olha aí o versículo 11, o finalzinho. Paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, são coisas, né, que são fortes e que a gente tem que ser guerreiro. Essa palavra guerra aí quer dizer luta mesmo, né? Então essas paixões carnais lutam contra a nossa alma. Ou seja, é tudo aquilo que quer tirar o nosso foco do alvo, né? Tu começa a comer demais, tu começa a praticar adultério, tu começa a roubar, tu começa a colocar seu coração aqui na terra e você tira o seu olhar de onde? De Deus. Então, tudo isso guerreia contra a sua alma, que Deus salvou para chegar nesse lugar celestial, nesse lugar maravilhoso que Ele tem preparado para nós. Então, se abstenham dessas coisas,
separação de você e Deus, porque é pecado. Deus gosta de pecado, por acaso? Não gosta, né? Então, o crente também não deve gostar. A gente peca? Peca, porque nós ainda somos imperfeitos. Mas o crente que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, o que o Espírito faz? Logo acende a luzinha, né? Porque Deus nos dá a oportunidade de corrigir e sair desse caminho errado e voltar para o caminho certo, que é o caminho do Senhor, que é o caminho de Jesus, né? Então, gente, se abstenham das paixões carnais. Não deixe tomar conta de vocês, não. Pedro falando para aqueles irmãos e para nós. Já estamos aplicando na nossa vida, né, irmãos? Oh, palavra abençoada, meu Deus. E aí vocês se abstêm e continuem no 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ou seja, vocês vão se abster dessas paixões carnais e aí vocês vão ser exemplares no meio dos gentios. Quer dizer, vocês vão ser exemplo no meio daqueles que não creem em Jesus. Né? Para que a gente tem que ser esse exemplo? Para que, naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha só, Pedro está falando para os irmãos naquela época que eram vistos mesmo como malfeitores. Nessa época aqui de Pedro, o cristianismo estava começando, né? E eles estavam lá naquele meio lá de Roma, lá, que o povo tinha não sei quantos deuses para adorar. Não é isso? Eles viviam uma vida pecaminosa, né? Era um povo pecador, adorador de vários deuses, tinha práticas de culto, assim, muito esquisitas, né? E aí aparece um grupo lá de gente falando que é cristão, que adora um Deus só, a um Senhor só. Que negócio esquisito, né? E faz ceia, fala que está comendo o corpo de Cristo. Sabia que os cristãos eram chamados de canibais pelos romanos? Porque quando faz a ceia, né? Jesus falou que estava entregando seu corpo e seu sangue. Chamou o cristão de canibal. Você vê? Essa e muitas outras acusações, né? Que os crentes eram acusados lá naquela época. E aí Pedro está falando para eles, olha, vocês mantenham o procedimento de vocês exemplar, tá bom? Porque aquilo que falam de vocês como malfeitores, porque os crentes lá eram vistos como malfeitores, né? Para aquilo que eles falam de vocês, quando eles observarem as suas boas obras, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, né? Quando eles observarem vocês, as suas boas obras, eles vão fazer o quê? Vão glorificar a Deus. Ou seja, Pedro está falando, quando eles verem seu discurso, quando eles verem que você fala bonito, né? Mas eles vão ver nas suas ações que vocês são diferentes, né? E essa diferença que a sua vida causa, né, no meio onde você está, né, vai fazer esses gentios fazerem o quê? Glorificarem a Deus. Sabe aquela pessoa assim, que fala assim, eu antes não cria em Deus não, mas a vida do fulano eu vi diferença na vida dele e por causa dele eu também vim a crer em Jesus. E essa pessoa glorifica Deus, né? Então Pedro está orientando aqueles irmãos isso, né? Eles chamam vocês de malfeitores, muitos nem entendiam o que era o cristianismo direito, né? Só que aquela coisa assim, tudo que era adoração que não era um imperador já era esquisito para eles, não é isso? Para eles o imperador era Deus. E aparece esse grupo de irmãos, né? Nossos irmãos, dizendo que só tem um Deus, que eles só adoram esse Deus. E aí Pedro está orientando os irmãos, apesar dessas acusações, de como malfeitores, vocês mantenham o procedimento de vocês exemplar, para que vocês façam diferença. E essas pessoas que acusam vocês possam, né, ver a diferença e virem a glorificar a Deus. Mesma coisa, gente, né, gente? Nosso comportamento como crente, né, pode trazer pessoas para Cristo, como pode também afastar pessoas de Cristo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão do nosso comportamento, buscando ser santos, né? E aí faz parte disso a gente matar a nossa própria carne, né? Matar as nossas vontades,
para fazer a vontade de quem? Do Senhor. É isso, irmãos? E aí a gente vai passar para o ponto 2 da nossa lição, né? Que é diferentes para fazer diferença na vida pública, né? Ou seja, Pedro está dando aqui lições práticas, né? Para os irmãos viverem naquela situação, naquele meio que eles estavam vivendo. E isso passava também pela questão da vida pública dos irmãos, né? Então ele vai falar sobre isso agora para os irmãos daquele tempo e para nós. Olha só o que ele fala aí no 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, vamos ler até o 17, tá, irmãos? Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, o que Pedro está ensinando para os irmãos daquela época? Irmãos, se a datação dessa carta é entre 60 e 63, depois de Cristo, né? É bem provável que o imperador da época fosse Nero já. E o Nero, vou falar uma coisa para vocês. O Nero, ele foi um dos imperadores mais sanguinários da história. O cara era mau. Ele era mau. Mal mesmo. E Pedro está falando para os irmãos, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Você vê que coisa que o Senhor pede por nós? Por quê? Instituição humana, irmãos, foi criada por Deus. Toda sociedade precisa do mínimo de organização. E os líderes da sociedade, eles servem a Deus nesse ponto. Todo país, toda cidade precisa de um governante. Porque essas pessoas garantem o que há? A ordem, né? Então, é de Deus que se tenha governante, que se tenha líderes. Toda autoridade é de Deus, né? Os irmãos se lembram lá atrás que tinha o povo de Israel, né? E a princípio era Deus pessoalmente que guiava o povo, mas houve um tempo em que Deus levantou reis, juízes, né? Porque toda organização da sociedade precisa dessa autoridade para conduzir o povo, para ter regras, para todo mundo. Você imagina? Por isso que crente não pode ser anarquista, né? Os irmãos sabem o que é anarquista? É aquela ideia de que não precisa ter governo. O povo se governa por ele mesmo, entendeu? Você imagina, irmãos? Cada um fazendo o que com as leis a gente se complica. Tem lá o sinal verde, né? Aí tem o amarelo. O amarelo é para reduzir, né? Mas a galera acha que é para acelerar que vai que dá, não é isso? Tem o vermelho que é para parar. Tem gente que passa, não é não? Com regra, a gente faz coisa errada, mas eu sem regra, você vê. Então, o crente nunca pode defender sociedade sem governo, gente. Né? Então, Deus instituiu toda a autoridade, né, irmão Darcy? Foi Deus que instituiu. E cabe a nós, cidadãos, sermos sujeitos a essas autoridades. Eles botaram imposto lá para pagar, mas acha caro para chuchu. Mas o que a gente tem que fazer? Pagar. A César, que é de Jesus, foi isso, né? A César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. É nosso papel como cidadão. A gente não concorda muito, mas temos que fazer a nossa parte. Tem regras simples, como a de trânsito, por exemplo, né? Foi colocada as regras, criaram as leis e nós temos que obedecer. Tem as leis trabalhistas, né? A gente tem que conhecer e obedecer e fazer o que é certo. Então, sujeitai-vos
a toda instituição humana por causa de quem? Por causa do Senhor, porque foi Ele que instituiu essas autoridades, não é isso? Mas a gente tem que obedecer no 13 aí, né? Quer seja o rei, que é a autoridade máxima, como também, quer também as autoridades enviadas por ele, né? Porque o rei tinha os seus representantes, ele não ia lá pessoalmente falar com o povo, né? Como é hoje, nós temos lá o nosso presidente da república, né? E temos os subordinados, temos os prefeitos, temos... Não é isso? Então, a gente deve se submeter a toda autoridade, tanto a autoridade máxima como as enviadas por ele, né? Mas aí, no continuação do 14, o próprio Deus, na palavra dele, coloca um limite, né, irmão Darcy, a essa sujeição. Tem um limite. Nós devemos ser sujeitos, sim, a toda autoridade, né? Mas tem um limite. Olha só o que as autoridades fazem. Olha aí na parte B do 14. Tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, o que as autoridades têm que fazer? Castigar quem é mal. Fez coisa errada? Vai, né? Sofre as consequências, vai para a prisão, vai pagar a multa, vai, né? É responsabilidade do Estado, né? Olhar essas coisas erradas e punir de maneira correta os malfeitores, né? Os malfeitores. Como para o louvor dos que praticam bem. Lá naquela época, eles tinham muito essa questão do elogio às pessoas também, né? Por exemplo, uma pessoa que faz uma coisa muito legal lá na sociedade, vocês na área das artes, né? Fizesse alguma descoberta importante, eles tinham muita aquela de fazer bustos, né? Aquelas estatuazinhas, que era uma homenagem à pessoa, né? Então, fazendo isso, eles estavam também promovendo o bem, né? Porque promovendo as pessoas que fazem o bem, eles estão promovendo o bem. Então, o dever do Estado é punir os malfeitores e promover o bem comum, né? Promover o bem comum. O que é o bem para a nossa sociedade? É isso? Garantir alimentação saudável para todos é um bem para a nossa sociedade? Garantir saúde de qualidade para todos é um bem para a sociedade? Garantir escola, né, para as crianças é um bem para a sociedade? Não é isso? Então, é garantir o bem comum e punir os malfeitores. Esse é o papel do Estado, certo? E aí, isso já dá um limite para a nossa sujeição às autoridades. Não é isso? A partir do momento que as autoridades saem da sua função, né, a gente não deve mais ser submisso. Porque nossa submissão primeiro é ao Senhor. Por exemplo, como brasileiros que somos, devemos pagar nossos impostos? Respeitar as leis de trânsito? Respeitar as leis trabalhistas? Sim. Mas levar para o Congresso uma lei, lá para discutir lá, uma lei que defende o aborto, por exemplo. A gente se sujeita nesse sentido às autoridades? Então tem um limite, não tem? Tem um limite. O que mais? O governo está tentando aprovar uma lei para permitir casamento de pessoas do mesmo sexo dentro das igrejas. Como crente, a gente se sujeita? Não. Porém, o crente ele tem a sua forma de protestar. O crente não vai quebrar coisa. Não é isso, gente. Porque quando a gente lê o texto, quando eu li a primeira vez, eu falei, Senhor, como é que esse negócio? Não, tem que baixar a orelha para tudo, Senhor, que fazem, né? E aceitar, né? E aí Deus vai falar no nosso coração, sim, vocês têm que ser submissos à autoridade. Sim. Porém, tem um limite. E esse limite é a partir do momento em que essas autoridades começam a obrigar vocês a fazerem coisas que não glorifiquem o meu nome. Aí sim. Porém, crente pode fazer protesto? Posso ir às ruas protestar alguma coisa?
Sim, irmão, sim, precisa. Crente, tá no mundo. A gente não é desse mundo, somos peregrinos e forasteiros, mas vivemos aqui temporariamente, né? E vivemos nessa sociedade. Então, é dever nosso também defender os interesses do nosso Deus, não os nossos próprios interesses, né? Porém, se formos às ruas protestar, né, irmãos, que seja, né, as ruas, ou da nossa casa, ou na rede social, temos que ter muito cuidado, irmãos, porque às vezes a forma como a gente protege, a gente mais parece um gentio do que um crente. Crente protestando, gritando aos berros, xingando palavrão, quebrando a cidade, pichando a cidade. Em tudo a gente deve ser santo e separado, até na hora de protestar, de defender os interesses da palavra do nosso Deus. O irmão queria falar? Irmão, pode falar. Uma das coisas que você estiver errado, me corrige. Eu sou o seguinte, nós temos que fazer avançar o Evangelho o mais rápido possível, quer dizer, atingir o maior número de pessoas. Porque no nosso Brasil, quando nós tivermos o maior número de cristãos possível, quando eles estiverem, digamos, prevalecendo em maior quantidade, é evidente que para votar alguma lei, seja judiciosa, seja contra o bem-estar humano, porque Deus quer o bem-estar humano também, que a ordem divina e tudo mais, vai ser mais difícil para eles. Uma coisa que eu tenho pedido incessantemente os crentes todos que conheço, as pessoas com quem a gente conversa no dia a dia, que demonstram a Deus, para a gente orar muito e pedir para Deus guiar as mãos, as cabeças de todo mundo que vai fazer, para a gente botar lá, seja o presidente, o deputado federal, seja quem for, não o que nós queremos, não o que nós achamos, mas para a gente ser feliz é colocar aquele que Deus quer para aquele momento. Ah, não tem ninguém no net lá. Veja bem, quando você pede a Deus, para Deus guiar o que você vai fazer, você faz. Por quê? Aí você entende por que é a vontade de Deus. Se ele agir aleivosamente, você sai fora daquilo que seria pelo menos o básico para cumprir com o povo de Deus, o que Deus vai fazer? É o próprio Deus que vai tomar conta. Ele fala, pessoal, se Deus estiver tomando conta, está ótimo. Não interessa quem vai entrar, mas interessa como ele vai entrar. Eu vi uma frase essa semana muito interessante. O cara falou que ele leu lá na Canadá, que tem que ter cuidado, a pessoa tem que falar no crente, que tem que ter cuidado para não bater em crente. Ele falou, por quê? Você vai bater em crente, vai ter um crente que ora, você está lascado. Você vê que as pessoas estão bate em crente que ora, porque você arrebenta. Eu tenho visto no dia a dia pessoas que resolveram bater no crente, resolveram perseguir o crente lá dentro da igreja. Eu vou falar isso bem baixinho para vocês, que isso não seria para diminuir a fé de ninguém. Lá tinha um cara que se dizia crente, que batia, agora ela bateu crente. Sabe o que aconteceu? Deus tirou ele da posição dele. Depois tirou ele da empresa, ele tirou. É o seguinte, ele deve ter batido no crente que ora. Pode ter certeza. Então, gente, o que acontece? A gente, como crente, está chegando em um momento muito importante, né? No nosso Brasil, que são as eleições. Já é no próximo mês, né? Passando tão rápido, né, gente, esse ano. Mas cada ano passa mais rápido que o outro, né? O que a gente já tem que estar fazendo? Orando. Não só nesse momento, mas sempre orando pelo nosso país. Por quê? Porque nós vamos eleger o povo que elege, né? Na democracia, o povo que elege as pessoas que vão estar lá. E as pessoas que vão estar lá são as pessoas que vão governar o nosso país. E nós vamos ter que ser o que essas pessoas? Sujeitos. Que essa é a palavra que nos orienta. E aí, irmãos, pode acontecer também de não vencer, não ser eleito aquela pessoa que a gente gosta muito. Pode acontecer. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá quebrar o Congresso por causa disso? Né? Dá vontade. Mas crente age assim? Então, em tudo, o nosso procedimento seja exemplar. Que oremos, né? Por esse momento em que nós, o povo, iremos eleger aqueles que vão governar. Nós temos ainda esse privilégio. Esses irmãos dessa época, não. Eles tinham que se submeter àquela autoridade que era má,
que detestava crente, não gostava de crente. A gente não pode escolher. Então, que o Senhor ilumine nossa mente, né, irmão? Para que a gente faça uma escolha certa. E com certeza, vai vencer aquele que Deus tem preparado para o povo. A gente precisa confiar nisso. Deus sempre tem um propósito em tudo, mesmo que a princípio não agrade a gente, né? Mas Deus tem um propósito em tudo, né? E nós devemos ser submissos a essas instruções, né? Porque assim é a vontade de Deus. Olha só, no versículo 15 ele fala sobre isso. Por que vocês têm que se submeter a toda autoridade? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, né? Quando o irmão João estava falando ali sobre os crentes, né, na política e tal, me veio logo uma coisa na mente, quando formos a maioria lá e tal. Mas crente sério, né, irmãos? Porque, olha só, nosso país diz que a maioria é cristão. E que tem muito crente no Brasil, sabia, irmãos? Muita gente hoje se denominando evangélico, né? Por que o nosso país está na situação então que está? Será? Se tem tanto crente assim? Tem muitas pessoas se dizendo crentes, dizendo evangélicos, mas a 2 Crônicas 7,14, Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem muita gente com o nome de cristão, pastores, líderes, fazendo coisas erradas, pecados mesmo, pecando contra Deus. Então, como Deus vai ouvir do céu e sarar a terra? Só quando tiver arrependimento. Aí que está. Sincero. É verdade, irmã Ruth. A irmã respondeu tudo agora. Por quê? É crente de nome. É crente que não se converteu verdadeiramente. É crente que ainda não está preocupado em viver essa vida de santidade separada. E aí mais envergonha o nome de Deus do que glorifica a Deus, né? Mas eu votei no crente. Aí chega lá, o cara... Aí a gente coloca aquela carinha pintadinha, né? Nariz vermelho, né? Porque às vezes a pessoa é tão convincente que a gente vota feliz na pessoa, né? Quando vê, não é isso? E nós, como cidadãos também, somos crentes. Então, as nossas ações na hora de votar, na hora de pagar os nossos impostos, na hora de fazer tudo como cidadão, precisa ser jeito de crente. Não pode ser diferente da palavra. Porque senão, a gente não vai estar sendo exemplar no nosso procedimento. Porque o que emudece, olha aí no finalzinho do 15, ó, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como que a gente faz os insensatos calarem a boca a respeito dos crentes? Através das nossas atitudes boas, santas, agradáveis a Deus. Porque se eu digo que eu sou crente, eu só faço coisa errada, faz pior às vezes do que o não crente. E mais envergonha o Senhor, mais afasta as pessoas de Deus do que traz as pessoas para Deus. Eu queria colocar mais um tom de pergunta, né? Não falar que a gente está evangelizando meus povos. Eu já fui evangelizado, mas só que saiu da presença do Senhor, está no mundo, acho que está até fumando. Mas eu quero contar isso, e estávamos conversando e disse, cara, eu contei, porque estava conversando coisa errada. A gente crê que faz as coisas erradas. Ele falou, meu irmão, estou dentro da igreja, mas não precisa Deus não fui da igreja, eu respondi para ele, vocês me corrigem se estiver errado, foi o seguinte, olha só, eu ouvi que a fé é pessoal e intransferível. Eu não posso ter fé por você, nem você por mim, cada um dá a conta de si diante de Deus. Então Deus não vai deixar de te abençoar, porque você está andando certo, porque tem muito crente aí que faz errado. Mas
crença. Já porque fulano está errando, outro vai entender a herança dele. Não, se a gente vai dar Irmão, aí é que tá, né? Infelizmente hoje, o que se tem dito como evangelho no Brasil, principalmente, não é o evangelho verdadeiro. São poucas as igrejas que se preocupam em pregar o evangelho puro e simples. O que a maioria, e aí que o Brasilzão, tá todo mundo dizendo que é crente, infelizmente está ouvindo, é a questão da prosperidade. Não é isso? São questões que nem na Bíblia está. E tem líderes no púlpito ensinando as pessoas que aquilo é viver a vontade de Deus. Então tem muita gente dentro das igrejas enganada, achando que é crente e não é. Né? E aí vem as desculpas. Vou sair da igreja porque lá o pessoal está fazendo coisa errada. Mas também não procurou uma igreja séria? Vai ficar no mundão? Entendeu? Então a gente tem que analisar até que ponto é porque a pessoa realmente está decepcionada, né? O que acontece. Né? E até que ponto a pessoa não quer ser da igreja mesmo, não quer conviver com os irmãos mesmo. E aí olha só o que vai falar o próximo versículo. Vai completar isso aí. Como livre que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo o quê? Como servos de Deus. O que Pedro fala? Vocês são livres. Em Deus vocês são livres, vocês têm toda a liberdade. Mas não usa essa liberdade porque você já é salvo, porque você já é escolhido por Deus. Não usa essa liberdade para fazer coisa errada. Porque muitos crentes falam, eu sou salvo pela graça, né? Então não importa se eu der um errinho aqui, um errinho ali, um pecadinho aqui, Deus já me perdoou mesmo, né? Deus já me perdoou, já me salvou, não vou perder minha salvação. Não usa essa liberdade por pretexto de malícia, mas vivam como servos de Deus. Então o servo de Deus, ele quer agradar a Deus em tudo. Ele tem liberdade de escolha, né? Mas a escolha dele, por ser livre, é agradar a Deus. Né? Porque o mundo, gente, o mundo diz para nós que livre é aquele que está no mundo. Livre. Está na coleira de Satanás achando que é livre. Na coleira do diabo. Que eu posso beber, que eu posso ir para baile. O crente não pode, tá, Rogério? Você que é jovem, não pode ir para um baile. Não é isso? Não pode beber, não pode... Que coisa? Não pode nada. Escravo do pecado. Justamente. Escravo do pecado. E acha que é livre, porque Satanás faz as pessoas pensarem que essa é liberdade, você vê? Ah, eu sou livre, vou pra night, hoje vou ficar com não sei quantos, vou. Essa libertinagem que a pessoa acha que é libertinagem, a pessoa acha que é liberdade, mas na verdade está presa na coleira de Satanás. Porque você não vai para o céu não, querido, fica aqui comigo. Essas coisas, a princípio, parecem boas. Né? Tem coisas que ao coração do homem parecem boas, mas o final é de morte. Não é isso? Mas nós não, nós somos livres. Nós somos livres. Cristo nos libertou. Né? Tem gente que não consegue ir numa festa e se divertir se não beber. Né? Já nós, crentes, a gente pode escolher, sabia? Eu posso escolher, olha, eu posso beber e eu posso não beber. O que agrada a meu Deus? Eu tenho essa liberdade de escolha. Escolho não beber, porque é isso que agrada a meu Deus. Ele falou para não me embriagar, então eu vou fazer isso. E você vê crente triste em festa? Nós nos diverte mesmo, né? Nós ri, nós fala, nós come, nós toma refri. E come Aí a gente vai na festa, se diverte, come, brinca e no outro dia ainda tá bem. Ou que bebe, fica ruim no dia mesmo da festa, cai, dois no outro dia, ainda tá a semana toda, falta emprego. Justamente, eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que perdeu o emprego por causa disso. Porque bebia no domingo e chegava na segunda-feira e ia trabalhar, você vê. Nós cristãos nos deixamos diplomados e crentes. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que crentes todos são. Toda criatura inteligente é crente. Até os demônios. Os muçulmanos que são adversos ao Evangelho, eles são fanáticos, inclusive, na sua crença. E nós desprezamos o seu poder, Deus sabe.
infelizmente, meu povo se perde por falta de conhecimento, sabedoria verdadeira vem do alto. Porque nós não provamos no nosso comportamento de que na palavra de Deus o bem está completamente distinto e separado do mal. E nós, como filhos de Deus, em Cristo Jesus, nós somos santificados, somos santos. É a ordem de Deus, sede santos, porquanto eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Mas só que esta prerrogativa nos é tirada pelo costume, pela linguística mundana, e o cristão fica se sentindo um crente somente, misturado com tudo. Não é assim não. Nós somos mais do que crentes. O apóstolo Paulo, quantas vezes nas suas missões, aos santos de tal lugar, aos santos, irmãos, vamos procurar mais a santidade na qual estamos, no nosso viver no cada dia, fazendo a vontade de Deus, porque quando nós estamos de novo em Cristo Jesus, na nossa regeneração espiritual, nós fomos retornados à originalidade da nossa criação para a glória de Deus, para louvar a Deus. E nós nos esquecemos de todas essas minúcias, todas essas necessidades nossas. E outra, nós só teremos o nosso procedimento em Cristo. Fora de Cristo, nós estaremos fadados a sermos envolvidos também no comportamento desagradável a Deus. É verdade. Pedro está falando com os irmãos, vocês estão no meio de vício. Vocês estão no meio de povo pecador, né? Então, assim, vocês estão no meio de um povo que não adora a Deus, que pratica os rituais aí de culto deles, lá, deuses pagãos, esquisito, né? Mas vocês estão no meio desse povo, precisam estar aí nessa vida de vocês que é passageira, que é um sopro, vocês são peregrinos e forasteiros, nesse meio aí. Então, nesse tempo que vocês estão aí, no meio desse povo aí, escolham servir a Deus. Sejam santos, sejam separados, sejam diferentes deles, sejam diferentes do mundo, né? Isso é ser santo, né, irmão? Isso é ser cristão, ser um pequeno Cristo. A gente tem escolhas, né? Eu posso escolher agradar a Satanás, posso escolher ser escravo de Satanás, andar no colher dele, ou posso escolher ser escravo do Senhor. O que é melhor? Porque a palavra escravo, a gente pensa assim, ser escravo, né? Que coisa! Mas do Senhor, irmãos, é ser servo e escravo de um Senhor bom. Um Senhor amoroso, um Senhor que cuida, que não vai te dar chibatada, não. Ele vai te levar para um lugar bom. Já Satanás vai te dar um monte de coisinha boa. Para te confundir, né? Não foi assim que aconteceu lá no jardim? Aquele fruto não pareceu assim, muito gostoso, muito bom, não é? Foi lá, deram ouvido e aconteceu? Toma aí, ó. Pecado. A primeira parte da tentação diabólica é a sedução. A sedução. E é isso que nos tenta o tempo todo, a sedução. Cada um aqui sabe a área do que é mais tentado. Cada um aqui sabe. Né? Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Para que em tudo a gente glorifique o nosso Deus. A palavra mesmo diz, né, que nós somos tentados pela nossa própria consciência, né, da nossa carne. E a gente percebe que o grande problema, tanto espiritualmente quanto, enfim, a gente gosta de se enganar, né? A gente gosta de ouvir aquelas palavras doces, né? Está observando, às vezes a pessoa vai no médico, quando o médico ele é sincero, a pessoa fica zangada. E procura outro. Ela quer Procura a segunda opinião. a segunda opinião, mas na verdade, ela não queria ouvir aquilo. Né? Politicamente, a mesma coisa da igreja, quando o pastor ele prega realmente o que a palavra diz e o que a palavra quer para as nossas vidas, isso não é doce ao nosso paladar. E o que a gente faz? A gente sai da igreja, como se isso afetasse a Deus em alguma medida. Um vai para outro achando que o problema vai resolver, mal sabe que lá é a mesma história. Né? Que irmão queria falar?
homem cristão, né? Porque homem que não é de Deus Até não o pode. homem que não tem vergonha. O cara quer até o cara, mas ele quer mandar ela para casar. Quando ele quer casar, quer buscar uma cristã. Mas eu me chamo de Pinhopinho, você viu? Eu vi. Mas crente não gosta, não. Na Bíblia, ele fala um negócio. Crente gosta tanto que eu casei com uma, ela é casa. Por isso que a gente nem fica olhando, nem dá muita conversa, nem vai na vida. Não, você viu, você fala com Deus, a sua. Tem misericórdia dela, tem misericórdia de mim também. Eu falo para o pessoal assim, uma das coisas que eu tenho que colocar no alvo, o senhor pode conversar com o senhor na terra, mas isso pertence àquela bem velhinha, tem pouca força física, mas já está lá no espírito mesmo. Então, meu filho, você fica sempre olhando lá na frente, lá quando você vai estar com Deus, você fica sempre nesse alvo. Por quê? Você vai apanhar aqui com embrulhadão, você vai apanhar muito, você vai sofrer o dia inteiro. Vai acontecer N coisas assim com você. Mas quando o teu alvo está lá, você pode chegar lá todo machucado. Mas o teu prazer está lá, você não vai cair. Então você não vai esperar nem carro novo, nem casarão, nem mansão, nem viagem. Você não vai esperar nada disso. E se acontecer, você também não vai ficar agarrado àquilo aqui, porque o seu alvo é lá. Então a probabilidade de você pecar ou você cair da graça vai ser menor. Porque se você tentar administrar sozinho aqui, se você tentar andar sozinho, você vai cair, não tem jeito sozinho, não dá para a gente andar. Então, é verdade isso. É o dia inteiro andando e falando com o Senhor, aqui, está me tocando de novo, Senhor, você está mexendo comigo de novo. É o dia inteiro. Eu acho que o maior desafio do cristão mesmo é entregar de verdade a vida para Jesus. De verdade mesmo. Né? Porque a gente crê em Jesus. A gente crê em Jesus. Somos salvos, né? Mas entregar a nossa vida no sentido de deixar Ele dirigir a nossa vida, de ser o Senhor da nossa vida, né? Quando a gente aprende a fazer isso, né, a gente entende aquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a gente olha esse versículo e fala que é tudo de bom que vai acontecer comigo, entendeu? Aqui na terra. E não é disso que a palavra está falando. Nós temos que chegar lá no céu, no Senhor. Estamos caminhando para lá. É isso? Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para a gente chegar lá. Para a gente chegar lá. Então, não é à toa que Deus fala na palavra dele assim: busca primeiro que é o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, quem acrescenta? Ele. Então, as coisas que o Senhor nos acrescentar, de maneira alguma vai atrapalhar a nossa caminhada para Ele. De maneira alguma. Se o Senhor nos fizer ricos financeiramente nessa terra, isso não vai atrapalhar a nossa caminhada se isso veio dele, se veio abençoado por ele, se foi colocado diante dele. A nossa profissão é a mesma coisa. Tudo, gente, na nossa vida, se a gente está buscando em Deus em primeiro lugar, né, a gente tem que crer que é Ele que está acrescentando. Isso de forma alguma vai atrapalhar a nossa caminhada. Agora, quando vem das nossas paixões, não. A gente vai colocar o coração no carro, vai colocar o coração nos bens, vai colocar o coração nos prazeres carnais, seja na área financeira, seja na área da comida, seja na área sexual. A gente vai colocar o nosso coração nisso, e isso sim atrapalha a nossa caminhada. Isso agarra a gente aqui e atrapalha. E às vezes a caminhada do crente, que é para ser reta, né? Fica difícil, fica pesada. E tem uns que nem chegam lá, se perdem no meio do caminho, né? E eu pedi a Deus para Deus lançar ele fora da minha casa. Eu queria pecar, eu queria pesar a mão dele, porque eu vou produzir pecado e vou agradar o mundo. Eu sou lança fora da minha casa. Te dou 12 se você não é o que Deus fez. Eu não lançou ele fora da minha casa, não lançou eu fora da casa dele. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque ele sabe o que é melhor para nós. É ele que acrescenta. Lá atrás, Deus faz as coisas, não lançou eu fora da casa dele. Então me lançou para fora para pagar aluguel com R$23 só no bolso, R$3,50 cesado, desempregado, com um filho de 2 anos e meio para cuidar. Teve um irmãozinho que falou: meu irmão, vou falar para você o que Deus falou para Abraão: sai do meio da tarefa e vai. Eu falei: rapaz, eu sou desempregado, eu tenho uma mulher, tenho um filho. Eu falei: você, eu falei: tu está indo fazer o que na igreja? Você anda bom, tu não tem fé, não?
Os caminhos do Senhor sempre são mais altos, maiores, melhores do que o nosso, né, irmãos? Então, cabe a nós entregar a nossa vida de fato ao Senhor. Crer, né? Todo aquele que crê já é salvo ao Senhor. Mas a gente precisa aprender a descansar, entregar a nossa vida ao Senhor. E essa parte do texto está dizendo que a gente precisa se submeter às autoridades. Então, é isso que nós fazemos. Não é isso? É isso que a gente faz. Até o ponto de não ferir a palavra de Deus. Né? Aí, estamos aqui obedientes ao Senhor e obedientes também às autoridades, né? É o nosso papel. E aí, no 16, ele falou, né, que nós somos livres, mas a gente não pode usar essa liberdade como pretexto para fazer coisa errada. Sou salvo mesmo, então, né? Ao contrário, essa liberdade tem que me levar a fazer o que é certo, a fazer o bem, né? A ser santo. E o 17 fala, tratai, Pedro está falando para aqueles irmãos, né? E para nós, tratai a todos com honra. Olha só, tratai quem com honra? Todos com honra. Deus, em Tiago a gente aprendeu, né? Que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Não é isso? Então, o que nós como crentes temos que fazer? Tratar todos com honra. Seja o rei, seja o subordinado do rei, seja a pessoa cidadã que nem eu. Todos com honra. Trazendo para a nossa realidade, né? Nós devemos respeitar todas as pessoas. Amar todas as pessoas, independente do que essa pessoa faz, independente do que essa pessoa pratica, né? A nossa tarefa é amar, respeitar e tratar com honra essa pessoa. Por quê? É criada por Deus e é feita em imagem e semelhança dele. Mesmo que essa pessoa pratique a coisa mais esquisita aos nossos olhos, nós devemos tratar com honra. Não é concordar, não é promover, não é ajudar, não é isso? Mas é tratar com respeito. Então, se chegar alguém perto de nós que é alguém que praticou adultério, é alguém que a gente sabe, né? É alguém que roubou, chegou ao nosso conhecimento, o que a gente tem que fazer? Vou escorraçar? Tratar todos com honra. Olha só que Deus pede pra gente, né? Isso muda graça, né, irmãos? Porque a gente mesmo, a nossa tendência é se eu sou melhor que ele, então, né? Só que o nosso procedimento precisa ser exemplar, por quê? Que a palavra de Deus diz, né? Para que o insensato veja o nosso comportamento e tenha talvez a oportunidade de se converter também. Não é isso? Então vamos tratar todos com honra, 17. Tratai todos com honra. Aí, irmão João fala, amai os irmãos. Olha aí a continuação. Amai os irmãos. Vocês têm que amar eu tenho que amar vocês. Por quê? A gente viu lá naquele dia do piripaque lá, né? Nem sei se os irmãos conseguiram passar o final, né? Que eu estava falando justamente sobre o amor fraternal, o amor nosso aqui de irmãos. Por quê? Gente, a consequência primeira de quem serve a Deus, de quem diz que ama a Deus, é o amor. Porque ele é o quê? Amor. A gente sabe se a pessoa é crente mesmo ou não, se ela ama, se ela é capaz de amar. Inclusive Deus, Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, e assim estaremos sendo obedientes ao Senhor, e amar quem? O próximo. Aí eu falo que é crente e não amo, não. Tem raiva do meu irmão, faço fofoca do meu irmão, não quero estar na igreja, né? Não tenho prazer em estar na comunhão dos irmãos. E Pedro está falando para aqueles irmãos lá, gente, amem estar juntos. Se amem uns aos outros, se ajudem uns aos outros, né? E se a gente não é capaz de amar os nossos irmãos, a gente também está em desobediência, estamos em pecado. Não é isso? E quando a gente faz isso, irmão, a gente atrapalha a nossa caminhada para o nosso alvo e atrapalha do irmão também. Não é verdade? Atrapalha do irmão. Tem irmão que ainda está numa fase da caminhada, né? Que é um leite espiritual, não é isso? Tem uns irmãos que já estão mais fortes, não é verdade? Então, o mais forte tem que, aquele que está de pé, cuidar
esquece que depende de Deus, né? E tem os mais fracos na fé. E o que nós temos que fazer um com o outro? Dar suporte um para o outro, ajudar um ao outro. Para quê? Para todo mundo caminhando junto. Não pode perder uma ovelhinha sequer. Não pode. As ovelhinhas têm que ir junto com o pastor, todo mundo junto, né? Então, tem os irmãos meio enjoadinhos assim, igual a irmã Nayane, entendeu? Tem os irmãos assim, né? Nós temos nossas perebas, nós temos nossos defeitos. Mas mesmo eu com os meus defeitos, vocês têm que me amar. Vocês têm que me amar, né? Por quê? E esse é um desafio, né? Uma vez, outro dia, o pessoal estava brincando lá no... o pessoal estava brincando lá no... Não sei se foi no Instagram, se foi no status do WhatsApp. Missão, amar o próximo. Obstáculo, o próximo. Você vê? Por quê? Porque nós temos, gente, os nossos defeitos. Quem é perfeito aí? Né? Mas a palavra está dizendo amar os irmãos. Amar só quem ama a gente, amar. Justamente. Não é? E amar quem não ama a gente. Justamente. Então, Pedro está falando da fraternidade, amar os irmãos, está falando desse ajuntamento mesmo de crente, né? Ama os seus irmãos, todos. Aí a gente volta de novo naquele negócio que não é sentimento. Que tem gente que a gente tem mais afinidade? Tem gente que a gente conversa menos? Tem, mas o meu amor é por todos. Eu estou presente aqui para todos os meus irmãos. Inclusive, irmãos, uma coisa pública aqui agora, e é sincera, tá? Se em algum momento eu atrapalhei algum irmão aqui na sua caminhada, peço perdão aqui publicamente aos irmãos. Não me lembro. Mas se por um acaso fiz isso, peço perdão sempre, principalmente aqueles que a gente caminha mais perto, né? Porque quanto mais perto a gente caminha, mais chance a gente tem de errar contra essa pessoa. Então, se por acaso, principalmente os mais próximos aqui, se em algum momento a irmã Nayane prejudicou os irmãos de alguma forma na caminhada dos irmãos, peço perdão de todo o meu coração. Por quê? O Senhor nos traz a fazer isso. Eu lembro que uma época que na igreja a gente cantava um canto que falava assim: na querida irmã, se na caminhada, algo se levantar para quebrar a comunhão. Na época tudo bem. Logo depois veio tanta coisa para quebrar a nossa comunhão. Quem estava aqui viveu, né? Quem estava aqui viveu. E Deus nos restaurou. Graças a Deus, né? Só que a gente não deve deixar coisitas quebrar a nossa comunhão. Sempre tem um irmão que fala mas fala assim sem pensar. Acontece, gente. Tem um irmão que não pensa antes de falar, ou que age de uma forma que a gente não acha legal. E como crente, irmãos, qual é a nossa atitude? Eu vou ficar alimentando raiva do meu irmão? A Bíblia diz que aquele que diz estar com Deus e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Até agora está em trevas, não é crente coisa nenhuma. Né? Então, que o Senhor nos dê graça também para praticar esse amor, né? Fraternal, uns pelos outros, né? Então, nós nos amamos, não vamos deixar nada quebrar essa comunhão, em nome de Jesus, né? Alguém me disse lá na empresa esse dia, ele disse o seguinte, nem sei se ele é crente, mas ele disse o seguinte: crente é igual bolo, quanto mais apanha, mais cresce. Você bate, cresce mais ainda. É verdade. E por isso que a gente tem que estar junto, não é? Porque o mundo aí está para bater em nós, né? O mundo está aí para bater em nós. Se ele pega uma igreja juntinha, né? Ele pega uma igreja firmada, juntinha, comunhão aí, andando nos trinques, né? Dificilmente essa igreja vai se quebrar, porque ela está firme no Senhor e está em comunhão, gente. Agora a igreja quebrada é mole. Satanás solta uma coisinha assim através da língua de alguém e já era. Divide a igreja. E aí, meu filho, o culto fica inaceitável ao Senhor. A gente vem prestar culto, um com rixa com o outro, um brigado com o outro, não sei o quê. Crente que deve estar ouvindo uma coisa, um louvor, uma oração. Mentira. Então, convido os irmãos também. Se veio a memória do irmão, como porta dever de casa de igreja, né? Esse é de igreja. Se veio a memória do irmão alguma coisa, a gente tem a oportunidade, né? De chegar aos nossos irmãos, porventura pedir perdão, se reconciliar,
para que a gente obedeça a palavra, né? Ele está dizendo aqui, ó, amai os irmãos, né? Eu vi esse dia um vídeo, quando os irmãos cercam a luta, sobre o uso com todo mundo. O que eles fazem? Eles matam, mascote, colocam as fêmeas e os filhotes no meio e circulam em volta deles. Ou seja, para combater. Então, para a gente dar mascote, fica na janela do combate, protege. Ou seja, até os búfalos sabem fazer isso. Vocês estão entendendo? O pastor João José Soares Filho, eu dei muito com ele, eu jogo comigo. Mas era eu ligar para ele e estava em casa fora, interessante. Mas o pastor João José Soares Filho uma vez disse um pouco o seguinte, que o exército de Deus é o único que atira nos seus próprios soldados, porque eles não precisam parar com isso. Porque a terra não atira nos soldados dele, não, atira na gente. Justamente. Eu me lembro disso até hoje. E muitas vezes é Satanás que planta essas coisas no meio da igreja e muitas vezes são nós mesmos, né, Rogério? Os próprios concupiscência do coração. Às vezes nosso orgulho, nossa mania de se achar melhor que o outro. Vai, aqui não, vamos Jesus, né, irmãos? Vamos caminhando juntos, amando uns aos outros. Não posso reclamar do bem amado por todos os irmãos, né? Mas a igreja onde eu tenho unidade maior, aquela igreja que parece estar firme no sentido de fazer a coisa certa, encontrei mais unidade para essa aqui. Graças ao Senhor. Agora, tem gente que lá fora você não gosta de barulho, não, porque isso que tem que falar e falar. Esse é o propósito. Mas a pessoa fala, eu tenho que reconhecer, que ele fala na cara, mas ele é um cara legal. Isso aí, isso aí. Graças a Deus, porque o Senhor tem sido gracioso conosco. Temos caminhado em comunhão, não porque nós somos bons, mas porque Ele tem nos sustentado, tem nos derramado graça, não é verdade? Então Ele falou aí, ó, tratar todos com honra, amar os irmãos, temer a quem? A Deus. Então o nosso temor tem que ser ao governante, ao rei. Nosso temor é a Deus. Por causa desse temor a Deus é que a gente cumpre todas as outras coisas, pelo nome. Por causa disso nós somos submissos ao rei. Por causa disso nós amamos os irmãos. Por causa disso nós tratamos todos com honra. Por esse temor a Deus. Aí na outra lição a gente falou, esse temor é medo de Deus. É pavor de Deus. Porque tem gente que fala assim, se eu não fizer isso, Deus vai me mandar para o inferno. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. E aí você pensa bem, quando é esse pavor de Deus, a gente está obedecendo por causa de Deus ou por causa de nós mesmos? A gente está obedecendo porque está com medo do que vai acontecer com a gente. Então não é a obediência aquela que Deus quer, não. Então esse temor é respeito a Deus, é adoração a Deus, é entender quem Ele é e quem nós somos. Não é isso? E por causa disso, eu adoro esse Deus. Eu entrego minha vida a esse Deus. Eu quero fazer tudo o que Ele me mandar. Eu quero fazer. Isso é temor a Deus. E sabendo que Ele não faz acepção de pessoas também para corrigir. Ele não faz acepção nem para amar, nem para corrigir. Nós somos filhos? Somos. Mas se comporta como ímpio para ver. Deus não vai passar a mão na cabeça, não. Então temos que ter temor diante de Deus. Praticar o que Ele quer, fazer o que o Pai quer. Ô, gente, quando nós é criança, nós é adolescente, e nós é até adulto, a gente fica assim, não entende as coisas que o pai e a mãe pedem para nós. Né? A gente fica bravo, tem hora, né? A gente fica assim, não entende. Aí quando a gente está maior, né? Mais velho, a gente entende que o nosso pai e a nossa mãe, eles agem para quê? Pelo nosso melhor. Quando a gente tem filho, então é que a gente entende nosso pai e nossa mãe. Por que não podia tal coisa, por que isso, por que aquilo, não é verdade? Mesma coisa é Deus, gente. O que Deus fala na nossa palavra não é para nos, é para nos libertar, não para nos escravizar. Melhor sermos escravos dele do que andar na colheita de Satanás. Tudo que ele tem na palavra dele é o melhor para a nossa vida. Se formos obediência a essa palavra, não tem jeito de dar errado, irmãos. O problema é que nós queremos viver do nosso jeito. A gente cala a boca do Espírito, né? Não extingais ao Espírito. Não tem como tirar ele de nós, mas tem como a gente calar o Espírito. Porque em vez de deixar o Espírito, que é o próprio Deus,
vivendo dentro de nós, dirigir nossa vida, a gente mesmo quer dirigir, aí vai dar errado. É verdade, irmãos? E olha só, eu achei que 10h30 ia ser muito tempo, vai ser pouco, ainda tem uma parte do texto para falar. Vocês não conseguiram concluir hoje, a gente termina semana que vem, tá? Mas vamos lá, o ponto 3 da lição. Os irmãos entenderam essa parte da submissão às autoridades, né, irmãos? Do limite dessa submissão, né? Se a gente for requerer o nosso direito em alguma coisa, precisamos ser crentes também, né? Para falar, para expor as nossas ideias. Os irmãos entenderam isso? Então, olha só, o ponto 3 vai falar diferentes para fazer diferença na relação servo-senhor. Gente, naquela época de Pedro, a maioria das pessoas eram escravos, né? Eram escravos. E muitos irmãos crentes viviam nessa condição de escravo, certo? Esse escravo aí que ele fala, no versículo 18, né, fala servos, né? Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Ele está falando para pessoas que trabalhavam dentro da casa das pessoas. Era como se fosse um empregado mesmo, doméstico, né? Trabalhava dentro da casa desse Senhor. E aí Pedro vai falar para esses irmãos cristãos da época assim, 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Deus. Gente, ao 19. Por quê? Isso é grato. Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. O que esse negócio aí, Senhor? Na hora que eu li, falei, Senhor, você está falando isso mesmo para mim? Né? O que ele está dizendo? O que Pedro está ensinando aqueles... É difícil, né, irmão? O que o Pedro está dizendo para aqueles irmãos naquela época? Se eles estão dentro da casa do Senhor, tem senhores bons, senhores cordatos, que tratam bem os seus funcionários. Com o tempo, tinha crente na época que dava o tempo dele servir aquele senhor, que ele podia comprar, né? Com o tempo comprar a sua liberdade. E dado esse tempo, tinha servo que escolhia ficar com o Senhor, né? Porque tinha senhores bons, que se apegavam ao Senhor, mas tinha o mal também. Tinha o mal. E aí o cara estava chibacado mesmo, o cara humilhava mesmo, e o Pedro está falando, seja submisso ao bom, mas também ao perverso. E aí, gente, o que Pedro está ensinando? Está falando esses irmãos o seguinte, gente, o cara sendo bom, o cara sendo mal, continue sendo crente. Você não pode reagir de forma errada, de forma a não glorificar a Deus, a perversidade do outro. Se ele te xingar, você xinga de volta. Se ele te socar o nariz, você soca de volta. Se ele for injusto com você, você vai ser de volta. Continua sendo crente. Você precisa continuar me glorificando nas suas ações. Por quê? As suas ações vão fazer esse cidadão se envergonhar. As suas ações vão mostrar que você é meu servo, que você é meu filho. E através da sua vida, talvez ele possa também se converter. Os irmãos entenderam a ideia? E trazendo para nós. Vamos lá, no nosso ambiente de trabalho. Tem lá o patrão, tem aquele, né? O meu último gerente ganhou uma benção, gente. Oh, pai, muito bom. Que bom seria se todos fossem assim, né? Mas também, já misericórdia. Teve uma vez que eu trabalhava nesse mesmo lugar e veio uma gerente que não foi na minha cara, né? Não foi, sei lá, o que aconteceu. E foi, até que me demitiu, né? Essa pessoa fez parecer que eu roubei um dinheiro lá. Olha só, como eu me entristeci na época, irmãos. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer. E fui demitida. Vou fazer o quê? Depois, passou um tempo, aquela gerente saiu e veio um outro gerente. E as pessoas que trabalhavam ali contaram a história desse outro gerente. Mas não precisa nem pedir meu emprego de volta, ele me chamou de volta. E ali eu trabalhei por mais
quase 6 anos, saí quando ganhei o Henrique, né? Por opção própria. Mas talvez, não por vanglória não, tá, irmãos? Não estou dizendo que eu sou a boa e tal, não sou, irmãos. Porque na época eu tinha uma raiva danada. Porque é muito ruim de passar injustiça. Não é? É muito ruim, gente. Mas a gente gosta. Mas a gente gosta de gente que distrata a gente, que grita com nós lá no meio de todo mundo lá, humilha a gente não gosta. Mas se não somos crentes, a gente não age no mesmo nível que a pessoa. A nossa ação deve glorificar a Deus. E depois eu tive essa experiência tão grande de Deus me abençoando de volta, me honrando, porque, sabe, foi Ele que me honrou. Ele sabia que aquilo foi injusto comigo. Não é isso? Mas falar que eu não sofri muito. E cada um aqui deve ter uma história assim para contar. Não é isso? Só que o que Pedro está ensinando aqui, mesmo se o cara for mal, a nossa atitude deve ser continuar sendo servos de Deus. Servo de Deus não trata o mal com o mal. Como é que o servo de Deus faz? Trata o mal com o bem. Te tratou mal? Você trata bem. Gritou com você? Você fala baixo. Foi injusto com você? Seja justo com ele. Te roubou? Você vai roubar também? Né? Então, aí ele continua no 20, olha só. Porque que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Quer dizer, tinha o Senhor que batia no lá desapanhava, né? Batia no escravo com razão, porque o escravo realmente aprontou, né? Fez alguma coisa errada. Aí Pedro está falando, se você fez alguma coisa errada, realmente você merece aquele castigo, né? Então tem alguma glória se você pecou e por isso foi esbofeteado? Não tem. Glória tem se, entretanto, olha a continuação do 20. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Ou seja, você está andando certinho. E mesmo andando certinho, a pessoa amava você. Aí você está mostrando alguma coisa que é grata a Deus, que serve para Deus. Porque a gente ser bom com quem é bom com a gente, é mole, né? Mas quando a pessoa é má, aí é o nosso desafio. Aí nós temos que matar a carne mesmo, né? Do outro não, é nossa mesmo. Né? Para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Nesse mesmo lugar que eu trabalhei, essa mesma gerente, ela era muito, assim, a gente não entendia a mente dela, né? E tinha um motorista lá, você pensa numa pessoa assim, pacata. Você chega para conversar, a pessoa está sempre sorrindo, tipo Fábio assim. Você chega para conversar, a pessoa está sempre sorrindo, com um semblante assim, né, que te convida a bater um papo com ele. Uma pessoa legal, né? Cara, a gente foi trabalhava anos lá, anos. E aí, um dia, essa gerente aborreceu ele. E ele estava na razão. Sabe o que ele fez, Fábio? Não sei se você viu onde é a sala do gerente lá. Ele chegou e tacou a cadeira. Tá! Dentro da sala. Dentro. O que aconteceu? Justa causa. Mesmo na razão dele. Por quê? Porque aquela atitude acabou com... Pois é. E nós, crentes? Nós somos crentes. Tem alguém perseguindo nós. Então vamos lá tacar a cadeira? Vamos xingar a pessoa? Vamos dimar uma pessoa? Por quê? Além de ter uma justa causa, né? A gente está pior, que é desagradar o nosso Deus. A gente está tendo uma atitude que não é santa e não é separada. E aí, minha gente, ser obediente a Deus é melhor. Ele nos honra. Ele nos honra. Tem gente que fica, nossa, como é que o fulano sofre calado, essas coisas, né? Porque o crente sabe que Deus está vendo. Deus está vendo. O crente entrega essas situações ao Senhor. Naquela época aqui desses irmãos, os irmãos não podiam pedir demissão e ir embora. Eles eram muito escravos, né? Mas nós temos. Nós somos, né? Hoje a gente não está gostando de alguma coisa do nosso trabalho, a gente não precisa rir de ninguém, gritar com ninguém, tacar a cadeira em ninguém. O que a gente faz? Pede nossa demissão. Ou se precisa de emprego, fica ali, mas sendo crente ali naquele meio, independente dos dardos inflamados do maligno.
Porque é assim que a gente faz a diferença. Se a gente se comporta como todo mundo, o que a gente vai estar fazendo a diferença? Não é isso? Suporta firme ali, obedecendo a palavra de Deus. Né? Por quê? Porque isso é grato a Deus. E aí no 21, ele vai falando, porquanto para isso mesmo foste chamado, pois também Cristo sofreu em nosso lugar. Por que a gente tem que fazer assim, gente? Porque Cristo é o nosso modelo. Continuação do 21. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Seguir os passos de quem? De Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Mas o que ele fazia? Se entregava àquele que julga retamente. Então, qual é o nosso modelo? É o de Cristo. Você lembra lá na cruz o que fizeram com Cristo? Primeiro eles profetiaram Jesus, zombaram de Jesus, botaram coroa de espinho na cabeça de Jesus. Ah, se você é mesmo Deus, adivinha aí quem foi que te bateu. Seguiram o caminho, espancando Jesus na frente de todo mundo. Depois botaram Jesus na cruz, no meio de 2 ladrões. E Jesus ficou ali 6 horas, gente, sofrendo. E Jesus fez o quê? Jesus xingou quem estava. Ele era Deus, né? Se ele quisesse acabar com todo mundo ali agora, ele fazia. Não é isso? Mas ele suportou tudo. Ele, em momento nenhum, ele pecou. Né? Em momento nenhum ele pecou. Até no momento em que foram injustos com ele, ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu a Deus. E a palavra está nos orientando a fazer o mesmo. É difícil? Precisamos da graça. Então vamos orar todo dia, levanta de manhã, já bota o capacete da salvação. Se vier dar uma inflamada do maligno, já baixa o capacete e volta, né? Eu sou salvo por Cristo, estou caminhando para lá, não vou deixar nada tirar a minha atenção, né? Eu vou glorificar o meu Deus em todo o meu procedimento. E aí Jesus carregou 24, né? Carregando ele em seu corpo sobre madeira, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ele nos sarou. E é por isso que nós vivemos para a glória dele. E aí o 25 fala, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, agora vocês são servos de um Deus vivo, que vive em vocês, e agora vocês praticam aquilo que Ele quer, e não o que você mesmo quer. E praticar o que Ele quer, pode confiar, é o melhor para você. Irmãos, crente pode processar o pregador? Então quer dizer agora, né, que eu vou ter que aceitar tudo lá no meu trabalho? Vão cometer assédio moral, não vão me pagar minhas horas extras que eu trabalhei, vou aceitar tudo agora? Será que a crente pode processar o local de trabalho dele? O que vocês acham, irmãos? Eu acho que você está sujeito às leis, as leis é para todos. Justamente. Pode naquilo que for justo. Se é justo, né? Não precisa gritar com ninguém, bater em ninguém, quebrar nada da empresa, né? Mas você pode reclamar os seus direitos, sim, se for justo. Mas aí é que tá, seja justo. Seja justo. Enquanto você estiver lá trabalhando como funcionário também, enquanto crente, né? Seja justo também com seu patrão. O patrão não trabalha ninguém para ficar olhando o celular na hora do trabalho. Né? Porque às vezes a gente quer os nossos direitos, mas nós temos os nossos deveres como crente, então mais ainda. Deus não quer que nós peguemos a folha do trabalho lá para casa. Nem grampo, nem grampeador, nem nada. Nós somos justos. E parece que um grampinho é tão pouca coisa, né? Eu queria levantar cá. Pegou? Ah, patrão, você me empresta aqui, amanhã eu trago de volta alguma coisa. Agora você pegar e levar é roubo mesmo. Certo? Então, sejamos justos. E aí, quando sai do serviço, acham que o serviço tem que pagar todos os meus direitos. Será que aquilo que a gente
te pagar, cobre aquilo que você também tirou do seu patrão? Não é verdade? Então nós temos que ser justos. Podemos sim? Acontece a gente ser injustiçado no nosso ambiente de trabalho? Acontece. Então, se for algo justo, algo correto, podemos sim correr atrás dos nossos direitos. Mas que sejamos também exemplares em tudo, até nas mínimas coisas. Chega atrasado? 5 minutos você chega atrasado, o seu patrão te paga. O seu patrão te paga por aqueles 5 minutos. Então dá um jeito de te pagar depois desses 5 minutos. Pede desculpa. Ah, patrão, me perdoa, cheguei atrasado hoje, usando uma Nova Suíça que furou o pneu, quebrou, mas eu vou pagar essas horas, tá? E assim a gente segue procedendo justamente, sendo santos e separados por Deus. Certo, irmãos? Acho que ficou... os irmãos entenderam essa questão da relação entre patrão e empregado, como era lá na época, né? Então, escolhemos ser santos e separados em todo o nosso proceder, nosso falar, nosso agir, nosso pensar. Pensar também, porque as coisas começam aqui, ó. Tem que ter o capacete da salvação, né? Começar uns pensamentos esquisitos, né? Sai. Não entra não, porque minha mente está blindada, né? Pelo capacete da salvação que meu Senhor deu. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer, passando 5 minutos, né, Rogério? Você pode então já orar encerrando? E agradecendo a Deus por mais essa nossa escola bíblica. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado que podemos ser confrontados pela Tua Palavra, Deus, e que ela possa produzir mudança na nossa maneira de pensar, para que nos aproximemos mais do Senhor. Abençoe a irmã Nayane, que ela continue se dedicando, Deus, a trazer a Tua Palavra ao Teu povo, e que nós, como igreja, possamos apreciar essa palavra e deixá-la fazer a diferença em nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Nayane.